Irmãos, graça e paz, bom dia a vocês, ou boa noite, dependente da hora que você está assistindo esse vídeo. Quero convidar vocês a participar deste canal, a estar sempre atento à palavra de Deus. E hoje eu quero começar a falar algo que Deus está tocando no meu coração. E o texto que vamos basear a leitura de hoje está lá em Mateus 16, a partir do verso 13. Vamos começar? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu digo a você que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. E o que vocês ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Amém? É basicamente o mesmo assunto do vídeo passado, mas cada vez que eu vou meditando nesta palavra, Deus vai falando comigo, vai se aprofundando. Eu creio que também é assim com os irmãos quando estão meditando na palavra, semanas após semanas. Amém? O que eu quero falar a vocês é sobre um paralelo que acontece muito nos dias de hoje. É Cristo, homem, e a revelação do Espírito Santo nos dias de hoje. Eu tinha comentado no vídeo passado, mas vou fazer esse mesmo comentário. Cristo, homem, foi revelado a Pedro, e Pedro teve a ousadia de falar para um outro homem na frente de outras pessoas. E ele falou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso exigiu uma coragem enorme de Pedro, porque isso talvez vocês não perceberam, mas se você meditar bem, se você pensar bem, era uma ousadia enorme. Eles sabiam que haveria de vir o Messias. Mas de repente chega um homem no meio deles, cheio de autoridade. Será que você teria coragem de falar: olha, esse é o Cristo, esse é o Messias, esse é o Filho do Deus vivo? É uma coisa que precisa de muita coragem para ser dita. Precisa de muita autoridade. E o próprio Cristo revela aqui que isso não veio de Pedro. Isso não era de Pedro. Falou: olha, isso foi o próprio Pai que revelou a você, Pedro. Isso foi o próprio Deus, mas você teve ousadia e coragem para falar. Então lhe darei as chaves do céu. Amém? E promessas que Cristo fez para Pedro nessa mesma mensagem, nessa mesma palavra. E é interessante que a revelação foi dada por Deus, mas Pedro teve a ousadia. Amém? E por que eu falo com paralelo? E nos dias de hoje? O que temos pregado? Quem precisa ser revelado? O próprio Cristo disse que ele deveria ir para que o Espírito viesse. Então, hoje temos a manifestação do Espírito Santo no meio de nós. Mas eu digo a vocês que é pouco o que é pregado sobre o Espírito Santo nas nossas igrejas. Hoje temos a manifestação dele. Hoje buscamos o poder dele. Hoje buscamos os milagres que ele faz. Hoje buscamos a manifestação
como eu posso dizer, aquele poder, aquele mover das águas ali no meio da igreja, aquela euforia dos nossos corações. Hoje buscamos muito isso. E eu digo que o Espírito Santo não é a pessoa que veio só preencher o vazio que Cristo deixou até ele voltar. Ele é o próprio Deus. E é tão ousado e é tão poderoso, eu digo, que o Espírito Santo em nós, que o próprio Jesus falou que de nascidos de mulher, o maior é João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Então, o menor que tem o Espírito Santo de Deus habitado nele é maior do que João Batista. Então, até João Batista, Jesus comparou todos até João Batista. Você pode aí colocar na lista Davi, Moisés, você pode colocar aí na lista Sansão, você pode colocar na lista todos esses camaradas aí que Elias, Eliseu, todo mundo. O maior deles era João Batista. Isso é uma escala que o próprio Jesus fez ali, o maior deles, o nascido de mulher. E o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Então, só para você ter uma ideia, aquele que o Espírito Santo habita nele é maior do que João Batista. Gente, vocês podem pensar que isso é radical, que isso está equivocado, que nós nunca podemos chegar ao patamar de Elias, nunca podemos chegar ao patamar de Moisés. Pelo amor de Deus, olha o que Moisés viveu, olha o que Elias viveu, mas o confronto com a verdade nos faz mudança. Nós precisamos confrontar essa verdade. O Espírito Santo veio e mora em nós. Geralmente, pessoas que tinham grandes feitos no passado, era uma manifestação do Espírito Santo. Não era ele habitando neles. Não era o próprio Deus habitando dentro deles. Era uma manifestação. Era uma manifestação. Tem um camarada na Bíblia que não se fala muito, que é Enoque. E o pouco que fala de Enoque é Enoque andava com Deus. Enoque andava com Deus. Imagina só, nós andamos com Deus hoje. Nós temos Deus habitando dentro de nós. Se isso não é poderoso, o que seria mais poderoso que isso? Então, pensa bem. Cristo, homem na terra, você podia andar com ele, você podia receber os conselhos dele, mas ele não estava em todos os lugares. Porque Deus, o próprio Cristo não tinha a onipresença dele, que é estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o Espírito Santo tem a onipresença. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Imagina. Então hoje nós podemos acessá-lo na hora que qualquer momento, na hora que queremos, na hora que dobramos os joelhos, possamos acessá-lo, nós podemos chamar a atenção dele, falar com ele, se aconselhar, ouvir a voz dele. Tem disso na Bíblia, quando Paulo ia pregar em outros lugares, o Espírito Santo falava assim, não vai agora. Opa, agora vocês podem ir, agora vocês não podem ir. Então toda a igreja cresceu naquela época por causa da ação do Espírito Santo na vida de Paulo e dos outros discípulos. E hoje, quando nós vemos as igrejas com muitos escândalos, muitas coisas acontecendo, os crentes que buscam a verdade, buscam a palavra, creio que fica frustrado. Fala, mas o que está acontecendo?
mas porque a ação do Espírito Santo não está sendo ouvida. A voz do Espírito Santo não está sendo ouvida. O Espírito Santo não está agindo em nós dentro da igreja, dentro do contexto de igreja. Então eu digo por mim mesmo, estamos vivendo uma vida individual, fora do contexto de igreja. Porque eu falo por mim, irmãos, porque as nossas experiências dentro da igreja estão sendo frustrantes. A ação do Espírito Santo não está acontecendo dentro da igreja, porque não damos mais ouvidos a Ele. E essa é a minha mensagem para hoje. Não extingais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo, assim diz a palavra. Então, meus irmãos, o Espírito Santo não é um poder. O Espírito Santo não é um alívio somente das suas almas. O Espírito Santo não é o step até Jesus voltar. Nós estamos perdendo muito da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. O que nós podemos viver com o Espírito Santo agindo em nós em todo o tempo é extraordinário. Então não podemos achar que ele é só uma fase difícil até chegar a Cristo. Não. Ele é tudo em nós. Ele é tudo em nós. Se o próprio Cristo afirma que podemos ser grandes, que nós podemos fazer coisas ainda maiores do que Ele mesmo fez nessa terra, são promessas tremendas. Eu vim de uma época onde os paralíticos se levantavam dentro da igreja, onde os mudos falavam, onde os cegos enxergavam. Eu mesmo presenciei vários desses milagres dentro da igreja. E de repente, pelo menos aqui na igreja brasileira, sumiu, desapareceu essa manifestação, este poder. E alguns pastores surgiram aí tentando explicar o que aconteceu, tentando argumentar. Mas eu digo, por mais que estejam argumentos plausíveis, explicações boas, o Espírito Santo tem que ser buscado todos os dias. E não é pela igreja, eu falo no contexto de multidões. Eu falo no contexto de individualmente. Tem um pastor muito famoso aí que fala assim: o avivamento coletivo não impede você de viver um avivamento pessoal. A falta do avivamento coletivo não impede você de viver o avivamento pessoal. E isso é verdade. Sem um avivamento pessoal, nunca vamos ter um avivamento coletivo. Sem o entendimento de quem é o Espírito Santo todos os dias da nossa vida, não viveremos um avivamento coletivo. O avivamento deveria ser em todos os cultos, não em alguns cultos ou alguns congressos, não em algumas festas porque tem mais holofotes, tem mais pregadores interessantes, mais importantes. Não. Mas quando aquela criança pregar no microfone e o Espírito vem, quando aquela irmãzinha de 50 anos só de igreja pegar no microfone e nós ficarmos incendiados no banco. O culto é a manifestação das nossas almas, da nossa alegria para o Espírito Santo. É onde devemos pular e dançar, porque estamos fazendo uma festa para Ele. Um culto de ação de graças. Um culto onde entendemos que tudo é para Ele. Que tudo é para Ele. Sem Ele não podemos fazer nada. Então, se tem uma revelação ousada hoje, assim como Pedro foi ousado naquela época em falar que um homem era o Filho de Deus, era o Cristo encarnado. Assim como Pedro teve essa ousadia de falar: olha, você
é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Devemos também ter a ousadia de todas as vezes que tivermos oportunidade de expor que o Espírito Santo está ali e de provocar as outras pessoas a receber o Espírito Santo também. Então eu quero fazer uma breve oração aqui neste vídeo. Feche seus olhos e ligue seu pensamento com Deus. Senhor Deus e Pai, Espírito Santo de Deus, seja real em nossas vidas, Pai. Muda a nossa capacidade de perceber o Senhor. Muda a nossa capacidade de sentir a Tua presença, não só nos cultos, mas no nosso quarto fechado. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem com graça. A nossa maneira falha e talvez primária de tentar atraí-lo, Senhor. Receba a nossa tentativa, Pai. Não leve em consideração a nossa ignorância, mas vem, Espírito Santo. Então podemos dizer a essas pessoas para receber o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo aí aonde você está. Receba o Espírito Santo. Que o nosso avivamento começa hoje. Não por euforia, não por festas e eventos, mas sim por conhecer ao Senhor, por conhecer a Ti no íntimo, na intimidade do nosso quarto, do nosso lar. Queremos ser mais íntimo do Senhor. Queremos falar com o Senhor em todos os momentos. Queremos ouvir a Tua voz. Nós somos a Tua igreja, Pai. Nós somos a Tua igreja, Senhor. Nós somos a Tua igreja. Por mais que não estamos em uma estrutura de 4 paredes para simbolizar a igreja, nós somos a igreja do Senhor. Aqueles que de madrugada Te buscam, esses Te encontrarão. Pai, vem com graça sobre as nossas vidas. Te pedimos, Pai. Obrigado pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Vai com Deus, meu irmão. Receba essa palavra e procura conhecer o Espírito Santo. Procura fazer como você conhece uma pessoa. Fala: olá, prazer. Meu nome é Timóteo. Espírito Santo, fala comigo. Sem a Tua voz eu não posso fazer nada. Eu não posso nada. Eu preciso do Senhor para dar qualquer passo. Se possível, até para respirar, eu preciso do Senhor. Amém. Fica com Deus. Tenha um excelente dia.